Hoje estamos à conversa com José Salvaterra, também António Miguel Carlos. O José Salvaterra, o presidente do Valenças Sport Clube, o António Miguel Carlos, treinador dos séniores do Valenças, para fazer um balanço da época 2015-2016 do Valenças. O Valenças que terminou no 6º lugar, a 1 ponto do 5º lugar, que era o lugar no início da época ambicionado, ficar entre os 5 primeiros classificados, um lugar que não conseguiu agarrar na última jornada. José Salvaterra, obviamente que existem muitas dificuldades a nível financeiro, a nível de plantel, ainda assim conseguiu-se um 6º lugar. Que balanço, enquanto presidente do Valenças, pode fazer esta época desportiva? Boa tarde, Paulo. O balanço acaba por ser satisfatório e positivo, independentemente de nós não termos conseguido o grande objetivo que tínhamos no início da época, que era, como tu disseste, bem o 5º lugar. Mesmo assim, tendo em conta a forma como a época correu, conseguirmos chegar ao último jogo, dependente só de nós próprios, para alcançar esse objetivo, penso que a época foi positiva, independentemente de nós não termos conseguido esse grande objetivo a que nos propusemos, que era o 5º lugar. Mas face às condicionantes que tivemos, principalmente no último terço do campeonato, com lesões, com castigos, com algumas arbitragens menos felizes, os jogadores que saíram por aí fora, e tendo em conta a forma como terminámos a época, penso que o balanço é muito satisfatório e muito positivo para o Valenças. Essas condicionantes que são de alguma forma rotina neste tipo de campeonatos, onde há muito amadorismo por parte dos jogadores que jogam sobretudo por amor à camisola, essas condicionantes de facto também fizeram com que este resultado não fosse aquele que mais ambicionavam. É verdade. Face a tudo aquilo que se passou durante a época e com essas condicionantes todas, chegar ao último jogo e estarmos ainda na luta pelo 5º lugar, que era se calhar o nosso grande objetivo, foi bom. Agora, não é fácil num plantel como o do Valenças existirem lesões de se calhar de jogadores fundamentais para a equipa, por exemplo, castigos de jogadores fundamentais para a equipa. Isso, parecendo não, tem influência depois no trabalho que a equipa técnica faz e prepara durante a semana, e tem influência também, como é lógico, ao fim de semana nos jogos. António Miguel Carlos, segunda época de Valenças, segunda época a viajar de Vendas Novas até à aldeia do Ciborro, muito empenhadamente, um treinador que tenta levar também as coisas de forma bastante planeada. Como é que viu esta época que, em termos de resultados esportivos, ficou um pouco abaixo daquilo que gostava, obviamente, que perspectivava, mas como aqui o presidente José Salvaterra disse, houve muitas dificuldades, lesões, castigos, etc., que também fizeram condicionar o resultado final desta época. Como é que, enquanto treinador, olhou para esta época? Que balanço faz desta época? Primeiro que tudo, boa tarde e obrigado pelo convite. Fica com um sabor amargo, muito amargo da minha parte. O objetivo inicial era o 5º lugar. Fomos quintos e quartos classificados praticamente até a última jornada. Perdemos o 5º lugar na penúltima e perdemos o objetivo na última jornada. Mas eu divido esta época em 2 partes. Até à paragem de Natal, quem está atento viu que a equipa do Valença estava em 4º lugar a 3 pontos do 3º lugar. E o objetivo aí, internamente dentro do balneário, eu vou aqui revelar, nós falávamos em subir divisão. E eu e a minha equipa técnica sabíamos o trabalho que estávamos a desenvolver, o que podíamos desenvolver, a qualidade dos jogadores. Os jogadores estavam a acreditar no processo de trabalho, estavam a acreditar que era possível e existia essa motivação, claro, secreta entre nós, porque uma das coisas que eu incuti também no clube, mas principalmente aos meus jogadores e naquele balneário, foi sempre mais, querer sempre mais, foi sempre ambição, ambicionávamos sempre mais, porque eu, apesar de ser um treinador jovem e a nível de treinador principal foi o 2º ano que trabalhei, já tinha passado pelo futebol sénior como adjunto do Estado de Vendas Novas, mas só tinha trabalhado como treinador principal nas camadas jovens, mas eu ambiciono para a minha carreira enquanto treinador, sou ambicioso e ambiciono sempre mais. Foi isso que ambicionei dentro daquele balneário, naquele clube, enquanto lá ativo, foi sempre queremos mais. E primeiro que tudo, os jogadores acreditaram no processo de trabalho. Terminámos a primeira volta em 4º lugar, a 3 pontos do 3º, como toda a gente sabe, dava acesso à subida à elite. E ainda por mais, eu, nas minhas equipas que treinei, a segunda volta era sempre superior à primeira. Está o exemplo nas camadas jovens do Estrela e está o exemplo ano passado na equipa do Valenças, que começámos mal a época e fizemos uma segunda volta fantástica, porque o processo de treino, o processo de trabalho é sempre evolutivo e os jogadores e a equipa está sempre a evoluir até ao último jogo. E foi isso que acreditámos. A equipa do Valenças, apesar de ter começado mal o campeonato, mas começou mal e eu sabia que ia começar mal porque o processo de trabalho não era para estarmos
preparados logo no início, mas sim para irmos evoluindo ao longo do campeonato, e acabámos a primeira volta com os princípios todos assimilados, os jogadores todos sabiam o que tinham que fazer dentro do campo, estavam os processos todos assimilados e nós ambicionávamos secretamente a subida de divisão porque estava ao nosso alcance, dependíamos só de nós, não dependíamos de ninguém, de mais ninguém, só de nós, e com a qualidade dos jogadores, com a qualidade do trabalho durante a semana, esse objetivo era muito bem possível, não era irrealista, era muito realista e nós acreditávamos nisso. E falávamos secretamente entre nós que isso era possível, mas claro, sabendo que ia ser com muito trabalho, porque havia 4 equipas que à partida do campeonato apostaram claramente para a subida de divisão, que foi o Estrela Vendas Novas, as Alcáçovas, o Arraiolos e o Corval. Nós sempre dissemos que o nosso objetivo era ficar acima do meio da tabela, que era o 5º lugar, porque tínhamos confiança no nosso trabalho e na qualidade dos jogadores e do plantel. Agora, uma coisa é que nós não contámos, foi com a paragem de Natal e de Ano Novo, parece que aconteceu de tudo à equipa do Valença. Primeiro, antes disso, tivemos em novembro a lesão e a operação do Paulo Batista, um jogador mais experiente da equipa, que nos estava a ajudar muito, apesar de não ir fazendo golos e o trabalho dele era fazer golos, mas estava a ajudar muito a equipa, estava em vários aspectos, mesmo a nível de experiência num balneário jovem era bastante importante. Perdemos o Paulo logo em novembro e depois, no início do ano de 2016, aconteceu tudo. Várias lesões traumáticas, algumas de meses, jogadores a não poderem treinar para conseguirem estarem pelo menos a 30, 40% no jogo para domingo, para termos 11. Foi desgastante a vários níveis mesmo, e nós a partir daí deixámos de conseguir treinar, isso é verdade, porque o que íamos fazer ao treino com 9, 10 jogadores não íamos treinar, isso para eu não chamo isso de treinar, íamos lá, íamos ter o contacto com a bola, íamos fazer alguma coisa, mas treinar não conseguíamos preparar os jogos para o fim de semana, porque quem me conhece como treinador sabe que eu preparo os jogos consoante os adversários que temos, com os conhecimentos que temos do adversário. Isso foi praticamente impossível trabalhar assim, porque não tínhamos jogadores suficientes para fazer um trabalho com o mínimo de qualidade. E esse desgaste e isso foi-se refletindo ao longo da segunda volta, porque fomos perdendo princípios de jogo, fomos perdendo também, e aí, motivação, porque ao não estarmos bem preparados ao domingo, os resultados deixaram de aparecer, com a diferença pontual para os primeiros cada vez a aumentar mais. A motivação dos jogadores foi diminuindo. A motivação ao longo da semana para trabalhar também não era a mesma, porque é diferente treinar com 18 do que treinar com 10 ou 11. A motivação, se calhar, também da parte da equipa técnica, e falo por mim, e aí assumo a minha responsabilidade de ir para o treino sabendo o que é que esperava, que não conseguia fazer o trabalho com a qualidade que eu desejava, também não era a maior, como é óbvio, e assumo a minha responsabilidade, e depois, com tudo o que aí advém, e nós fomos perdendo, a segunda metade da época fomos perdendo fio de jogo, fomos perdendo princípios. Claro que a qualidade dos jogadores e a nível individual em alguns jogos foi fazendo a diferença, o que é óbvio é que não conseguia fazer a diferença em todos, porque nós sabemos que o nosso plantel era limitado, conseguimos obter resultados através do trabalho, e quando o trabalho não existe ou é praticamente nulo durante a semana, não se conseguia obter os resultados. Mas fomos conseguindo manter o 5º lugar, que era esse o objetivo que nós e a direção traçámos no início da época, fomos praticamente conseguindo manter o 5º lugar até ao fim. Perdemos o 5º lugar a 5 minutos do fim da última jornada, vamos a ganhar 2-1 e mais uma vez perdemos aí a falta de experiência da nossa equipa, com muitos jogadores jovens, mas aí sou eu que assumo a responsabilidade. Perdemos o 5º lugar a 5 minutos do fim. Como eu disse no início, fica um sabor bastante amargo, porque podíamos ter alcançado, podíamos ter feito mais, podíamos ter se calhar feito história neste campeonato, porque tínhamos capacidade para isso e não conseguimos. Fica esse sabor de desilusão, mas ainda assim consciência tranquila que tudo se fez para conseguir o melhor possível pelo Valenças. Claramente, consciência totalmente tranquila, porque em 2 anos no Cibor a trabalhar no Valenças não estive lá a 100%, estive lá a 200%. Eu e a minha equipa técnica, o ano passado só com o Marco Viegas, este ano com o Marco Viegas e com a colaboração do meu pai, do Toy, que passou aqui pela União de Montemor, para quem conhece, para quem está atento, com a colaboração dele também, estivemos lá a 200%, não foi a 100%, foi a 200%. Trabalhámos não como amadores, mas como profissionais, para conseguir elevar o nome do Valenças o mais alto possível. E claro que fica o sabor amargo, mas consciência totalmente tranquila, porque demos tudo o que tínhamos e não conseguimos mesmo E não me queixo do azar, foram circunstâncias que aconteceram e não tivemos a capacidade de dar a volta e de garantir o objetivo que era, porque eu não me agarro muito a esses fatores dos azares, das lesões. Foi assim que teve que ser, e nós tínhamos que trabalhámos e lutámos com as armas que tínhamos durante semana a semana e no final não conseguimos, mas com a consciência totalmente tranquila.
Foram 2 anos de Valenças, a primeira experiência enquanto treinador principal em séniores. O que é que fica desta experiência? Certamente muitos conhecimentos e também muitas dores de cabeça. Quem me conhece sabe que eu levo o futebol com exigência máxima, tanto logo em primeiro lugar comigo mesmo, sou muito exigente comigo, e depois para quem trabalha comigo. E está aqui o Zé que não me deixa mentir, até a nível de direção exige muito, porque eu sou assim, eu acho que as coisas só se conseguem com muito trabalho, com muita organização, com muita ambição, muito trabalho. Primeiro sou exigente comigo para poder exigir aos outros, e é isso que fica, muitas dores de cabeça, muitas horas. Eu acho que o trabalho do treinador, o principal trabalho do treinador não é, claro que é dentro do campo, no treino, no jogo, mas é fora do campo, na preparação dos treinos, na preparação dos jogos, na preparação da equipa a vários níveis, e eu fora do campo, a nível de treino, também passo muitas horas a trabalhar, e isso, quem fica prejudicado é a família, como sempre. Fica muitas dores de cabeças, muito trabalho, às vezes muita desilusão, quando os resultados não aparecem, e mau feitio, como é óbvio, que eu não gosto de perder nem feijões. Acima de tudo, foi uma experiência enriquecedora a todos os níveis. Aprendi muito mesmo, e evoluí como treinador. Isso não tenho a mínima dúvida, sou hoje muito melhor treinador do que era há 2 anos atrás, e até do que era o ano passado. E nós, mesmo enquanto seres humanos, enquanto pessoas e enquanto profissionais, para sermos melhores temos que estar a evoluir, e é isso que eu levo daqui. Olhando para essas adversidades todas, para essa segunda volta realmente tão difícil para o Valenças, houve ali em algum momento onde a motivação realmente quase que se esfriou e a toalha era atirada, digamos, ao chão? A quente, muitas vezes nós pensamos nisso, e se vou ser claramente sincero, quando vejo que praticamente não estou de pés e mãos atadas, que vai ser difícil melhorar, a quente, a reação que nós temos é pensar, vou desistir, não dá. Eu sempre disse, às vezes falavam com colegas meus que treinavam também com 7 e 8 jogadores, 6 e 5, e eu dizia-lhes, eu dizia-lhes mesmo propriamente, como é que vocês conseguem ter motivação para ir dar o treino, sabendo que têm lá meia dúzia de jogadores, o que é que vocês vão fazer? Dizia isso mesmo, e dizia, isso não é para mim, isso não, eu prefiro ficar em casa do que estar a treinar, porque isso não é treinar. Dizia muitas vezes, claro que não tivemos às vezes que chegámos lá e que tínhamos 5 e 6, isso, o treino era logo automaticamente desmarcado. Aconteceu muitas vezes, porque com as lesões e às vezes os jogadores a falarem por motivo profissional e mais os jogadores que estavam lesionados, tínhamos disponíveis para treinar 7 ou 8 jogadores. Isso aí eu dizia, isso toda a gente sabia que eu com esses jogadores não treinava, ficávamos em casa, poupávamos luz e água ao clube e ficávamos em casa com as nossas famílias, porque não íamos fazer nada, como é óbvio. E houve momentos em que decidi parar, dar lugar a outro que podia, não a nível de trabalho, mas sim a nível motivacional, melhorar a equipa. Mas isso, reações a quente, como é óbvio. Depois pensamos pouco, aconselhamos com as pessoas mais íntimas e também com a estrutura técnica e com alguns jogadores de confiança, porque isso aí, posso dizer que tinha jogadores ali de muita confiança dentro do plantel, e falávamos entre nós, e mesmo a nível de equipa técnica, o que decidimos foi, acontecesse o que acontecesse, íamos levar o barco até ao fim. Foi isso que fizemos. A mim não me custava nada sair a meio, com a equipa ainda lá em cima, ainda com os objetivos alcançados, ainda poder lutar por alguma coisa. Isso aí talvez em grande, como é óbvio. Isso aí a dizer que não tinha condições para trabalhar, mas isso não faz parte do meu feitio. Decidi levar o barco até ao fim, porque os profissionais acho que são assim, e acho que com isso, mais uma vez, aprendi muito e ganhei uma bagagem maior para o futuro da minha carreira como treinador. José Salvaterra há pouco falava no balanço de campeonato, também olhando aqui um pouco àquilo que o António Miguel Carlos foi dizendo, uma época de muitos problemas complicados. O José Salvaterra, que vive de muito perto a equipa, foi realmente uma época em que podia ter sido histórica para o Valenças, mas estas condicionantes todas, as lesões e tudo mais, veio com que realmente ficasse no lugar onde ficou. Também houve momentos muito complicados enquanto presidente, quando olha para esta época? Houve alguns momentos problemáticos. Eu atrevo-me a dizer que se calhar dos anos que levo de Valenças é capaz de ter sido a época mais estressante a nível de Valenças. Penso que o Miguel resumiu tudo aquilo que foi a época este ano, todas as condicionantes que houveram.
elogiar o trabalho que eles fizeram. Penso que fizeram um excelente trabalho, apesar de tudo. E deixar aqui uma palavra também de apreço, não só ao Miguel, mas também ao Toy e ao Marco Viegas. Tendo em conta aquilo que foi a época, tendo em conta tudo aquilo que aconteceu e ter ainda a tal tarimba que eu costumo dizer para nunca desistir da equipa, penso que isso foi excelente. E a população da aldeia do Ciborro, como é que é um ciborrense, também vive os dois lados enquanto presidente, enquanto adepto, como é que viu a população a viver esta época de Valenças? Eu costumo dizer que os resultados também às vezes chamam as pessoas, não é? Eu penso que quem conhece o Valenças, quem conhece a estrutura e saber da maneira como se trabalha naquela instituição, penso que as pessoas têm noção que se não se fez mais foi porque mesmo não se conseguiu. E se fizermos, como o Miguel disse bem, uma primeira parte da época muito boa, a segunda parte já não foi tão boa, mas penso que as pessoas têm noção da realidade do clube e das dificuldades que o clube tem todos os dias. E trabalhar assim não é fácil, nós temos noção disso e damos valor àquilo que as pessoas fazem e trabalham ali no Valenças, com o intuito de defender a instituição, trabalhar para a instituição e também para o futuro da instituição. Falando no futuro, já se prepara a nova época, já se pensa na nova época, já se pode abrir o véu à próxima época? Em relação à próxima época, vou dizer pouca coisa. Posso dizer que nós já estamos a trabalhar nela há algum tempo. Nós vamos criar uma estrutura interna, 3 elementos, vocacionada só para a equipa sénior, para ver se conseguimos dar mais apoio, trabalhar ainda mais, nomeadamente para os séniores do Valenças. Já estamos a trabalhar nisso, essas pessoas já estão no terreno, estamos a preparar as coisas com calma e brevemente esperemos dar novidades. E a nível financeiro, tudo isto se move com a força do dinheiro. O Valenças, como é que está em termos financeiros neste momento? O Valenças a nível financeiro já teve melhor, sou sincero. São muitas noites às vezes sem dormir a pensar nisto e a tentar arranjar formas de arranjar verbas para que o clube continue. Não é fácil para quem trabalha durante um ano, 11 meses para uma instituição como é o Valenças, arranjar as verbas suficientes para que o clube continue a andar. Nós nesse aspecto estamos estáveis, digamos assim, já tivemos melhor e continuamos a trabalhar diariamente, dia a dia, no sentido de continuar a arranjar verbas para que o clube continue a movimentar. Temos agora a festa aí brevemente em julho. Contamos com os apoios quer da Câmara, quer da Junta de Freguesia, que mesmo sendo poucos, é o que se pode arranjar, como eu costumo dizer, e as verbas vêm em grande parte da Câmara, da Junta, daquilo que conseguimos fazer na festa, e receitas de jogos e cotas de sócio, e lá está o que eu já estava a dizer. É um trabalho árduo, às vezes um bocado inglório também, às vezes um bocado também incompreendido, e às vezes é uma mágoa que eu tenho não se dar, por vezes, valor a quem se dedica e trabalha tempo para uma instituição como é o Valenças, mas nós, de consciência sempre tranquila também, temos a noção que tudo fazemos no dia-a-dia em prol do Valenças. Eu costumo dizer que o Valenças é a nossa segunda casa e nós não viramos a cara à luta. E enquanto pudermos e enquanto os sócios quiserem, lá estaremos para trabalhar em prol do Valenças. Se pudesse mudar alguma coisa na época agora passada, o que é que mudaria? O que é que eu mudaria? Não mudaria nada. Não me arrependo de nada do que se passou durante a época. Se calhar também tivemos ali um bocadinho de azar com estas situações todas que já foram aqui referidas. Podíamos ter feito um bocadinho melhor, também é verdade. Mas tendo em conta tudo aquilo que aconteceu e tendo em conta a época como foi, como eu já disse, se calhar foi a pior época desde que eu estou no Valenças e já lá vão muitos anos. É capaz de ter sido a época mais desgastante, mais estressante que apanhámos ali no Valenças. Mas pronto, objetivo cumprido, conseguimos acabar a época ainda a lutar por aquilo a que se propusemos de início. Não conseguimos ir mais além, paciência, o futebol é assim. Esta, como eu costumo dizer, já passou, a nível dos séniores, que os pequeninos ainda lá andam até junho. E pronto, vamos começar a preparar com calma a próxima época, no sentido de melhorar também as coisas no futuro do Valenças. António Miguel Carlos já fez o balanço da época, tentando realmente trazer à tona aquilo que às vezes não é tão visível para o comum dos adeptos e muito mais ainda para quem nos ouve ou está mais afastado do Valenças, e assim ficamos a saber aquilo que foram as dores de cabeça de António Miguel Carlos, da equipa técnica e também da direção. António Miguel, quanto ao futuro, irá permanecer no Valenças? Tem outras propostas? Existem outros desafios em mente para o futuro? Primeiro que tudo, não há problema nenhum em enrolar o futuro não vai passar pelo Valenças, a direção já sabe, já conversámos, um acordo, o futuro não vai passar pelo Valenças. Há alguns contactos, algumas coisas, algumas conversas informais, mas não tenho pressa. Decidi depois de uma época desgastante a nível emocional este ano, decidi aceitar um projeto onde me deem condições para trabalhar, para apresentar resultados, porque eu sou ambicioso
quero mais para a minha carreira como treinador, sei o quanto trabalho e estou à espera que surja algum convite que me proporcione essas condições. Como é óbvio, isto sem desprimor nenhum para o clube do Valências, porque só tenho a agradecer a grande oportunidade que me deram há 2 anos atrás de treinar como treinador principal numa equipa de futebol sénior, mas como toda a gente sabe e o presidente sabe perfeitamente, eu sou exigente e quero sempre mais, estou sempre a reclamar com a direção porque falta isto, falta aquilo, há uma coisa, olha outra, e o que se passou este ano, porque deixa um sabor amargo, como eu disse há pouco. Nós perspectivamos uma coisa e sabemos que podemos lá chegar, mas depois as condições a meio falham, e é isso que eu quero esperar para ver o que é que aparece com um projeto sustentado com condições, e as condições aí eu não peço muita coisa. Nós ano passado, quando preparámos o início esta época, porque foi logo preparada de antecedência no Valências, eu quando dizia que preciso ter mais condições, às vezes o presidente até pensava que era mais dinheiro, que era mais alguma coisa. Eu disse não, as condições que eu peço são jogadores de mais qualidade. Ele disse, mas isso nós temos dinheiro. Não, mas são jogadores que vêm pelo mesmo dinheiro que estes cá estão. E a equipa ficou praticamente, o orçamento dos jogadores foram para lá este ano, os esforços para ganhar o mesmo que os outros ganhavam, que é que onde haja um projeto sustentado, haja os jogadores que eu quero vão para o clube, que se trabalhe, haja esse compromisso de treino e para os resultados aparecerem, porque só com trabalho durante a semana, e digo isto várias vezes, é que os resultados aparecem. É esse projeto, esse convite que eu fico à espera. Há alguns contactos, como é óbvio, não vou aqui dizer que não há nada, há algumas conversas, mas nada de concreto ainda, e eu também não tenho pressa, vou esperar agora para ver o que é que surge, e é isso. António Miguel Carlos, José Salvaterra, muito obrigado por terem vindo à Rádio Nova Antena mais uma vez, para fazermos este balanço de época. Aproveito para finalizar esta conversa, para deixar uma mensagem, se quiserem, publicamente, aos jogadores, aos adeptos do Valências, em jeito de remate desta conversa. José Salvaterra. Agradecer novamente ao Miguel, ao Toy e ao Marco Viegas por tudo aquilo que fizeram em prol do clube. Agradecer também aos jogadores, nada a apontar também aos jogadores, foram dignos, foram corajosos, lutaram até ao fim, nada também a apontar. Agradecer também à direção do Valências, a todos aqueles que trabalham diariamente em prol do clube. Agradecer também a todos aqueles que não pertencem à direção do Valências, mas também nos ajudam muito. Às vezes não é fácil. Às vezes mistura-se também muita coisa, misturam-se certas e determinadas situações que se calhar não ouviam de acontecer. Só quem lá está e quem passa por elas é que sabe. Continuo a dizer que o Valências é uma grande instituição e enquanto depender de mim e daqueles que comigo trabalham, há de continuar a ser. Agradecer também aos adeptos, agradecer a toda aquela estrutura humana que todas as semanas lá está. Para quem pensa que o Valências não continua, não. O Valências vai continuar. Há de ter equipa para a próxima época também. Está a ser trabalhar tudo com calma. E agradecer também àqueles que por vezes não compreendem o trabalho que é feito ali. Às vezes é uma grande mágoa que eu tenho pessoalmente. Penso que há certas coisas que não deviam ser assim. E a carapuça serve a quem a quiser enfiar. Aqui fica o recado deixado por José Salvaterra. António Miguel Carlos, uma palavra final então, o repto que lhe deixei há pouco. Primeiro que tudo, tenho que agradecer à direção do Valências pela aposta, por tudo o que me proporcionaram ao longo de 2 anos. É óbvio, como eu já disse, quero sempre mais, mas deram-me o que foi possível, como é óbvio, e não regatearam os esforços para me darem o que eu pedi ao longo destas 2 épocas, mas essencialmente pela aposta que fizeram num treinador jovem, que com algum currículo é certo, mas só nas camadas jovens, e agradecer a oportunidade que me deram de trabalhar naquele clube, trabalhar no futebol sénior, que ficam para sempre marcados no meu coração, porque não é fácil apostar num treinador jovem, e eles tiveram a coragem de fazer, e agradecer do fundo do coração a aposta que eles fizeram, e a amizade vai ficar para o resto da vida, que é isso que importa. Aos adeptos e aos sócios, como é óbvio, os treinadores e principalmente eu, nunca agradamos a todos, nunca somos consensuais, mas eu a todos agradeço sempre o apoio que deram, principalmente à equipa. Eu fico para segundo plano, principalmente à equipa, e que continuem a apoiar o Valências, porque precisa, e gostava de ver mais gente do Ciborro a ver os jogos. Da minha parte, vão ficar com uma costela ciborrense. Foram 2 anos, quase todos os dias, a ir de vendas novas para o Ciborro, que vai ficar um adepto para o resto da vida do Valências, e agradecer a amizade que muitos dos ciborrenses me deram. De minha parte, é recíproco. Por último, aos jogadores, eu despedi-me deles no último jogo, que são os meus guerreiros, em algumas situações foram heróis. Alguns deles trabalhei só 1 ano, outros
trabalhei 2 anos e, como eu lhes disse no fim, agradecer por tudo que me deram. Acho que ficou muito de mim neles, como também ficou muito deles em mim, porque nós os treinadores também aprendemos com os jogadores, mas tenho a certeza que todos eles também levam alguma coisa deste treinador, desta pessoa principalmente. E para concluir, o que fica, mais uma vez, é a amizade entre todos que vai ficar para o resto da vida.